Olha aí, pessoal, agora vai, agora a China sai do buraco, porque o governo comunista da China anunciou mais um pacote de estímulos econômicos. Pois é, de novo, novamente, mais uma vez, só que não é qualquer pacotinho não, meu amigo. Aqui é um pacotaço de estímulos, que é o maior valor gasto desde a pandemia do Covid. Olha que coisa, que aposta redobrada, triplicada, eu diria, do governo chinês para tentar reverter o grave problema econômico que se abate sobre o país. E aí, será que agora vai? Será que vai dar certo? Bem, o mercado continua cético em relação a isso. O pessoal não se animou muito com essa história, primeiro porque já é algo repetido, algo batido. O governo chinês tem tentado pacote em cima de pacote de estímulo, isso não tem melhorado absolutamente nada na economia chinesa. E você, além disso, tem outros cenários que continuam piorando de forma sistêmica, de forma generalizada, algo que, sem dúvidas, vai comprometer a viabilidade de qualquer pacote de intervenção estatal que o governo venha a fazer na China. Até porque é exatamente isso, a intervenção estatal, que atirou a China nesse buraco, pelo menos ele está na beira, o país está na beira desse buraco aí, que é justamente a armadilha da intervenção estatal que sempre cobra o seu preço. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, né, você sabe, o governo chinês tem como meta de crescimento do PIB 5% em 2024, e isso está muito difícil de ser alcançado, mesmo com os números maquiados chineses. Se não está dando 5% nas contas do governo comunista, meu amigo, você pode ter certeza que a economia está muito pior do que aquilo que é divulgado. Eles estão chutando para cima os dados do PIB e não alcançam 5% de jeito nenhum no acumulado de 12 meses. Então, estourando em dezembro, eles têm que bater esse 5% na janela temporal de um ano. Vão conseguir? Só se for torturando números, porque a economia não dá qualquer sinal nesse sentido. Aliás, eu já tenho feito vários vídeos mostrando os sinais negativos da economia chinesa e como tudo aponta para uma crise, para uma recessão, para um eventual colapso da economia chinesa. Não tem nada em sentido contrário. Então, de quanto que nós estamos falando? Qual é o tamanho desse pacote aí, né? Estamos falando aqui de, claro, um pacote sem precedentes, algo que não se via desde a pandemia, só que sem pandemia agora, né? Para, obviamente, fomentar o consumo, fomentar a demanda, que é o grande gargalo geral da China hoje, mas também para tentar salvar o mercado imobiliário. Já falei várias vezes, para mim é um mercado que não tem salvação, já era, acabou de forma definitiva, né? E lembrando, né, que a pandemia na China durou muito mais do que em qualquer outro país. O mundo estava aberto aí normalmente, todo mundo trabalhando, funcionando. Vários lugares na China, como lá Xangai e outras partes, estavam com medidas de restrição altamente severas durante muito tempo. O que aconteceu? Para onde que o governo está indo neste momento? Olha só, parece que as alternativas estão cessando, porque o governo não vai usar aqueles pacotes tradicionais de incentivo. O que ele vai fazer é reduzir o índice de reservas obrigatórias, né? Que eu suponho ser o compulsório que a gente conhece dos bancos. Ou seja, quanto que os bancos precisam manter ali de depósitos, né, nos cofres. É aquela coisa de moeda fiduciária, de reservas fracionárias. Um banco não precisa ter todo o dinheiro que ele diz ter em seus balanços. Ele mantém apenas uma parte e circula o restante, empresta o restante. Se houver uma corrida bancária, acabou a economia, não tem dinheiro de verdade nos bancos, nos cofres dos bancos, mesmo se você considerar valores eletrônicos. Não tem isso aí, são as tais reservas fracionárias. Cada país tem aí o seu percentual de depósitos compulsórios, né? O que acontece? Quando o governo quer reduzir a liquidez no mercado, ele aumenta o compulsório. É uma forma
um mecanismo monetário para reduzir a liquidez e reduzir, portanto, a circulação de moeda, a demanda, fazer com que a coisa fique mais restrita, né? Quando o governo quer agir dessa forma, ele enxuga a liquidez por meio de um aumento desse compulsório. O governo chinês vai fazer o exato oposto. Ele vai reduzir em 0,5 ponto percentual essa obrigatoriedade. Aqui, fazendo com que, na verdade, né, a partir de então, haja aqui um aumento de... Colocaram 1 bilhão de yuans, né? Tá errado, são 778 bilhões. Então, provavelmente, o valor não é esse aqui. Vamos ver qual que é. 1 trilhão de yuans, meu amigo, né? 1 trilhão de yuans. 773 bilhões de reais. Então, é uma grana bizarra, absurda, ridícula. Realmente é uma grana fenomenal. Isso aqui, a ideia, e provavelmente os bancos serão pressionados a isso, é circular essa grana nova pela economia. Esse valor que agora não está mais restrito, está liberado. Isso vai começar a circular direcionado para alguns setores que são aqueles que o governo quer privilegiar nessa história. Além disso, a China também vai relaxar aqui as taxas de juros de empréstimos hipotecários existentes para aumentar a adimplência, reduzir os calotes, né? Porque existem aqui atualmente 50 milhões de famílias envolvidas de alguma forma com um empréstimo hipotecário, né? Olha só, cara, olha o tamanho desse problema aqui. Então, segundo o governo, né, essa queda nas taxas imobiliárias vai ajudar a estimular o consumo e o investimento, né? Não tenho muita certeza disso, não. Então, sim, o mercado deu uma leve aquecida por conta disso, ficou meio otimista, as bolsas aqui subiram, né? Só que o mercado espera muito mais. Essa é a verdade, né? Essas medidas, segundo aqui alguns analistas, estão longe de ser o plano de mega recuperação que o governo chinês deveria fazer. Então, segundo alguns especialistas, a China está em uma armadilha de liquidez, ou seja, ela não tem grana para realmente circular na economia e fazer a demanda subir. Então, o Banco Central aqui, inclusive, anunciou algumas medidas bastante pesadas para tentar atrair mais capital, trazer mais dinheiro para o setor da habitação, o setor imobiliário aí e tudo mais. Bem, estamos falando de uma situação completamente irreversível na minha compreensão, né? E isso aqui vai ter algum resultado, vai trazer algum benefício real para a economia chinesa? Não, porque o problema lá é muito mais substancial. A crise da demanda na China é uma coisa assim, sem precedentes, eu diria, na história humana, por se tratar de um país muito grande, um mercado consumidor muito grande, segunda maior economia do mundo, e por se tratar de um nível de intervencionismo que nunca foi feito na história humana. Olha o tamanho da China enquanto sociedade, enquanto economia, e olha o tamanho da intervenção que tem sido feita por décadas a fio no país. E agora parece que eles chegaram num beco sem saída. O que o mercado está pedindo, o mercado financeiro? Está pedindo isso aqui, um plano de mega recuperação. Mais intervenção e num nível absurdamente alto. Estão pedindo, inclusive falando isso abertamente, para o governo chinês se endividar ainda mais para conseguir equilibrar esse problema econômico. Isso não vai resolver absolutamente nada, porque essa é a raiz do problema da China, a intervenção do governo, do Estado, distorcendo a economia com aquela coisa de o setor imobiliário vai carregar a China nas costas e aí despeja dinheiro e investimentos estatais e os governos das províncias facilitando empréstimos e juros subsidiados para as pessoas comprarem apartamentos e imóveis, tudo direcionado para esse setor que vai transformar a China na maior potência mundial. E deu errado, como sempre dá errado quando se trata de intervenção estatal na economia, manipulação dos mercados. Então vamos seguir para outro sentido, vamos investir nas indústrias para aumentar a exportação, produtos com preço barato, subsidiado. Tá cheio de carro elétrico da China encalhado nos portos europeus
porque simplesmente não tem demanda para isso. Ah, então vamos vender aqui dentro da China mesmo. Não tem demanda interna na China, não tem o que fazer. A economia está completamente enrolada numa espiral de intervenção e a aposta do mercado é ainda mais intervenção para sanar esse problema. Não vai resolver. E o mercado sabe que não vai resolver. Por que o mercado está pedindo isso então? Esses caras têm muita gente mesmo, com grana investida na China, muita gente que já aceitou o prejuízo e meteu o pé de lá para evitar uma bancarrota, para evitar realmente um prejuízo ainda maior. Agora tem gente que tem a esperança, a expectativa de que a coisa melhore o suficiente para reverter o prejuízo e tirar a grana de lá. Ninguém acredita que a China é sustentável no longo prazo, porque esse problema, volto a dizer, não tem precedentes. O tamanho desse buraco, o tamanho do comprometimento das imobiliárias, das incorporadoras chinesas, o tamanho da queda na demanda do país, os problemas de liquidez, o tanto de dinheiro que o governo chinês tem gasto, ou tem gastado, né? E não tem repercutido em absolutamente nada em matéria de reversão da economia. Volto a dizer, o problema aqui da China não tem precedentes na história humana, vai se transformar num colapso econômico que, sei lá, vai entrar para a história em matéria de um estudo de caso, né, e vai ter repercussão por toda parte. Aqui no Brasil, muitas empresas dependem da economia chinesa, vendem muito para a China. Não dá para mensurar qual vai ser o tamanho do impacto econômico mundial de um possível, eu diria, provável colapso da economia chinesa, né? Se você quiser ver mais a minha análise a respeito desses temas, vou deixar indicado esse vídeo para você continuar nesse assunto aqui e complementar a sua compreensão a respeito disso aqui, que para mim é bastante assustador e muita gente não está levando a sério ainda. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e até a próxima.